A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe você e a sua casa neste momento. Que o Espírito Santo envolva o seu coração e traga uma presença de paz, mesmo em meio às lutas e preocupações. Respire fundo e permita que esta oração te leve à presença do Pai, onde o medo se cala e a fé desperta. Há momentos em que tudo parece travado, o emprego não vem, as contas se acumulam e o coração começa a se perguntar: Senhor, até quando? Mas é justamente nesses dias que o céu começa a se mover em silêncio, porque quando a fé é provada, ela deixa de ser emoção e se torna alicerce. O medo de pedir é muitas vezes a primeira barreira da prosperidade espiritual. Há pessoas que oram com vergonha, como se estivessem incomodando a Deus. Outras pedem sem acreditar que merecem ser atendidas. Mas o Senhor Jesus disse: Pedi e dar-se-vos-á, na Mateus 7,7. Essa é uma promessa viva, um convite direto do próprio Cristo para que a gente bata a porta com fé, não com medo. Orar não é um ato de desespero, é uma declaração de confiança. Quando você dobra o joelho e fala com Deus, está dizendo: Eu creio que o Senhor é meu provedor. A oração é o oposto da ansiedade. A ansiedade olha para a falta. A oração olha para o Deus que supre. Há portas que não se abrem com força, mas com fé. Portas que não se destrancam com chaves humanas, mas com lágrimas sinceras derramadas em oração. E o que Deus quer te dizer hoje é: Filho, não tenha medo de pedir. Eu não me ofendo com o teu clamor. Eu me alegro quando ouço a tua voz. Talvez você tenha se acostumado a pedir só o essencial, como quem teme ser ousado diante de Deus. Mas o Pai não é um juiz que pune quem pede. Ele é um Pai que se agrada de quem confia. Ele quer te ver acreditando que merece recomeçar, que merece um novo tempo, que pode prosperar sem culpa. Quando o céu se move, nada fica no mesmo lugar. E às vezes o movimento começa dentro de você, quando a fé vence o medo. É aí que Deus começa a destravar caminhos invisíveis, a realinhar oportunidades, a tocar corações que estavam distantes e a fazer o impossível se tornar direção. Por isso, neste momento, feche os olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Sei que muitas vezes deixei o medo me calar. Tive vergonha de pedir, como se não fosse digno de Tuas bênçãos. Mas hoje, Pai, eu me lembro da Tua palavra. Pedi e dar-se-vos-á. Então eu peço com fé e humildade: abre as portas que o medo fechou. Liberta minha mente da dúvida e do desânimo. Ensina-me a crer no Teu tempo e no Teu cuidado. Senhor, se o céu parece silencioso, eu creio que o Teu silêncio não é rejeição, é preparação. Que a minha fé cresça nas demoras, que o meu coração se firme na esperança e que cada pedido que eu fizer venha carregado de confiança e amor. Eu te entrego, Senhor, minhas finanças, meus planos e os caminhos que ainda não sei trilhar. Que o Teu Espírito vá adiante, abrindo portas onde eu via paredes. Que cada oração feita em fé suba como perfume agradável ao Teu trono e que o Teu favor desça sobre mim, sobre minha casa e sobre todos que Te buscam agora. Às vezes, o silêncio de Deus em nossas finanças não é ausência, é ensino. E antes de multiplicar, o Senhor sempre prepara o solo. Nem toda dificuldade é castigo. Às vezes, é preparo. A escassez, quando vista com os olhos da fé, revela lições que a abundância não ensina. Deus permite certas demoras não para te punir, mas para te amadurecer. O que hoje parece falta, amanhã se mostrará como treinamento. O céu não trabalha com pressa, trabalha com propósito. Deus está te ensinando a valorizar o pão antes de multiplicar os cestos. O mesmo Deus que alimentou o povo no deserto não o fez de uma só vez, mas diariamente. Ele enviava o maná pela manhã para que o povo aprendesse a depender dele todos os dias. E talvez esse seja o teu tempo de maná. O tempo de aprender a viver um dia de cada vez, confiando que o pão virá amanhã também. Não é o tempo da fartura, mas é o tempo da fidelidade. Que a fidelidade, meu irmão, é a semente que antecede a colheita. O que você chama de crise,
o céu chama de treinamento. Deus te observa não quando você tem muito, mas quando você tem pouco. É no pouco que Ele mede o coração, que Ele sonda as intenções, que Ele vê se você é fiel no que parece insignificante. Lembre-se das palavras de Jesus. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. É por isso que o tempo da escassez é um tempo sagrado. É nele que a humildade se fortalece, que o orgulho é quebrado e que o coração aprende a descansar em Deus e não nos recursos. Senhor, eu te agradeço até pelas fases em que faltou. Eu te louvo pelos dias em que o pão foi contado, porque foi ali que aprendi a te ouvir mais claramente. Foi ali que descobri que o teu cuidado não depende do tamanho da conta, mas da tua fidelidade. Pai amado, quando o desânimo vier e a dúvida tentar me convencer de que nada vai mudar, lembra-me, Senhor, que o deserto também faz parte do caminho para a terra prometida. Que eu não murmure, mas confie. Que eu não me desespere, mas espere. Ensina-me a ser grato até quando o celeiro estiver vazio, porque sei que o mesmo Deus que permitiu o tempo da escassez é o Deus que prepara o tempo da abundância. E quando o novo tempo chegar, quero ter aprendido a administrar o muito com o mesmo coração com que administrei o pouco. Senhor, transforma a minha visão, que eu veja a escassez não como sinal de abandono, mas como escola de fé, e que, ao olhar para trás, eu possa dizer: foi no tempo da falta que Deus me ensinou a confiar. Eu creio, Senhor, que este tempo de prova não será em vão. Está gerando maturidade, sabedoria e dependência. E quando a tua bênção se manifestar, saberei honrar o teu nome e repartir com alegria tudo o que vier das tuas mãos. Que este momento continue sendo um encontro entre o teu coração e o coração de Deus. Que mesmo em meio às incertezas, você sinta agora a presença suave do Espírito Santo, lembrando-te de que a gratidão é uma das chaves mais poderosas do reino. A gratidão muda o ambiente espiritual. Ela transforma a escassez em expectativa e expectativa em fé viva. Quando você agradece antes de ver o resultado, está dizendo a Deus: eu confio no teu caráter mesmo quando não compreendo o teu tempo. A Bíblia nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Note que o versículo não diz por tudo, mas em tudo. Isso significa que a gratidão não depende das circunstâncias, mas da fé que habita em nós. Enquanto o mundo ensina a agradecer depois que recebe, o céu se move quando o coração agradece antes, porque a gratidão é a linguagem de quem já entendeu que a promessa de Deus é certa, mesmo que ainda não tenha se manifestado. Existem portas que não se abrem com insistência, mas com louvor. Quando você agradece, a tua fé se expande, a tua mente se acalma e o teu espírito se alinha com o propósito divino. É como se o coração dissesse ao céu: Senhor, eu sei que tu já estás agindo, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Até mesmo a ciência confirma o poder da gratidão. Pesquisas mostram que pessoas que cultivam esse hábito dormem melhor, sentem menos ansiedade e têm mais clareza para tomar decisões. Mas a Bíblia já nos revelava isso há séculos. Agradecer é curar a alma e abrir espaço para o novo de Deus. A gratidão é a semente que prepara o terreno da prosperidade. Ela limpa o coração da murmuração, da comparação e do desânimo. E quando o coração é purificado, o favor de Deus encontra morada. Por isso, agora, onde você estiver, feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu te agradeço. Antes mesmo de ver a resposta, eu te agradeço. Porque eu sei que o teu cuidado é real e constante. Obrigado, Pai, por cada porta que ainda está fechada, porque creio que o teu tempo é perfeito. Obrigado pelos dias difíceis, porque sei que eles me ensinam a confiar. Obrigado, Senhor, pelos pequenos sinais de tua presença, por cada livramento invisível, por cada provisão que chegou de forma inesperada, por cada vez que o teu amor me sustentou sem que eu percebesse. Senhor, eu quero ter um coração agradecido em todo o tempo, que eu não precise de resultados para reconhecer a tua bondade, que eu não dependa de milagres para acreditar no teu poder.
Ensina-me a agradecer nas demoras, a louvar nas lutas, a sorrir mesmo nas esperas, porque eu sei que o teu plano é maior do que o meu entendimento. Pai amado, transforma a minha mente para que eu veja o teu agir em cada detalhe, que a minha casa seja um altar de gratidão, que minhas palavras sejam sementes de louvor e que, ao invés de reclamar pelo que falta, eu celebre o que já tenho, porque tudo o que vem de ti é suficiente e abençoado. Eu creio, Senhor, que a gratidão abre caminhos invisíveis, que ela atrai a tua presença e multiplica o que parecia pouco. Por isso, hoje eu declaro: obrigado, Senhor, por tudo o que fizeste, por tudo o que estás fazendo e por tudo o que ainda farás. Que neste momento o Espírito Santo visite o teu interior e liberte o teu coração de todo medo, de toda limitação que impede a prosperidade de fluir na tua vida. Porque antes de Deus abrir caminhos do lado de fora, Ele precisa libertar o coração por dentro. Muitos oram por prosperidade, mas continuam presos à mentalidade da escassez. É aquela voz interna que diz: eu nunca vou conseguir. Isso não é para mim. Deus abençoa os outros, mas esqueceu de mim. E enquanto essa voz domina, a fé se cala. A mentalidade de escassez é inimiga da fé. Ela faz você enxergar o pouco como limite, quando na verdade Deus o usa como ponto de partida. A fé não começa na abundância, ela começa na confiança. Deus quer mudar o modo como você pensa sobre o sustento. Prosperar não é ter muito, é viver com o coração livre da preocupação constante. É saber que o Deus que cuida dos lírios do campo e alimenta os pássaros do céu também cuida de você todos os dias. Jesus perguntou: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mateus 6:27. Essa é a essência da libertação. Entender que preocupação não multiplica nada, apenas enfraquece o espírito. Muitos vivem pedindo que Deus lhes dê mais, mas Ele está dizendo: eu quero transformar o teu modo de ver o pouco. Porque quando você olha para o pouco e o chama de bênção, ele se multiplica. Mas quando o olha com ingratidão, ele se esvazia. A escassez não está apenas na falta de recursos, está na falta de fé. E o inimigo sabe disso. Ele tenta convencer você de que não é digno de prosperar, de que pedir é errado, de que confiar é ingenuidade. Mas o Senhor declara nesta hora: filho, tudo o que é meu está disponível para quem crê. O Pai não é mesquinho, o Pai é abundante. Ele é fonte inesgotável. O mesmo Deus que fez jorrar água da rocha pode fazer surgir sustento onde ninguém espera. Mas para isso, o coração precisa ser livre do medo de faltar. Por isso agora ore comigo e renuncie toda mentalidade de escassez. Senhor meu Deus, eu te peço neste momento, liberta minha mente de toda a prisão do medo. Quebre, Senhor, os pensamentos que me fazem duvidar da tua provisão. Eu não quero mais olhar para o pouco com desespero, mas com fé. Senhor, ensina-me a ver o valor das pequenas bênçãos. Ensina-me a confiar quando o cálculo não fecha, quando o recurso parece limitado. Eu sei que tu és ilimitado e que a tua fidelidade não depende das circunstâncias. Pai amado, arranca da minha alma toda a herança de escassez, toda palavra negativa lançada sobre as minhas finanças, toda crença que diz que não posso prosperar. Eu sou teu filho e sei que o teu desejo é me ver viver em paz, com o necessário e com o coração cheio de gratidão. Senhor, reprograma o meu pensamento, que a minha fé seja maior que o medo, que o meu espírito seja guiado pela abundância da tua presença e não pela falta do mundo. Declaro agora, em nome de Jesus, que minha mente é renovada. Eu não temo o amanhã, porque sei que o meu amanhã já está nas tuas mãos. Eu não vivo na escassez, eu vivo na dependência. Eu não vivo na dúvida, eu vivo na confiança. E onde antes havia medo, agora haverá fé. Onde antes havia limitação, agora haverá provisão. Onde antes havia desânimo, agora haverá louvor. Porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Salmo 23:1. Que neste instante o Espírito Santo te envolva e traga consolo à tua alma. Talvez você esteja passando por um tempo de silêncio,
e nada parece se mover. As orações continuam, mas as portas parecem fechadas. O coração se pergunta: Senhor, será que ainda estás me ouvindo? Esse silêncio dói, eu sei. Mas escute, o silêncio de Deus não é ausência, é observação. Quando ele se cala, ele está te observando com amor, vendo se a tua confiança está no provedor ou apenas na provisão. Há momentos em que Deus segura a resposta para ver se o teu coração ainda confia. Ele quer saber se, mesmo sem sinal, você continua crendo. Porque fé de verdade é aquela que permanece quando o céu não responde. O profeta Isaías escreveu: Os que esperam no Senhor não serão confundidos. Isaías 49, 23. E isso é uma promessa eterna. Esperar em Deus nunca será tempo perdido. A demora do céu é o espaço onde a maturidade da fé é gerada. Pense em José no Egito. Por anos ele viveu o silêncio de Deus, traído pelos irmãos, esquecido na prisão, sem respostas. Mas foi nesse tempo de silêncio que Deus o preparou para governar. O silêncio não é o fim, é o intervalo entre o propósito e o cumprimento. Talvez hoje você esteja vivendo esse intervalo. Nada se move, as finanças parecem presas e o desânimo tenta te visitar todos os dias. Mas Deus te diz agora: eu ainda estou aqui, eu ainda estou cuidando de ti. Quando Deus não responde, Ele está ensinando a descansar. Ele quer mostrar que o sustento não vem da pressa, mas da confiança. A fé que não desiste no silêncio é a fé que se torna testemunho quando a resposta chega. Por isso, neste momento, feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu sei que o teu silêncio não é abandono. Eu sei que mesmo quando nada acontece, o teu amor continua trabalhando por mim. E ainda que meus olhos não vejam, eu creio que o teu mover é constante e fiel. Pai amado, às vezes meu coração se cansa da espera. Eu confesso que já pensei em desistir, em parar de orar, em achar que nada mais vai mudar. Mas hoje eu escolho permanecer. Escolho confiar no teu tempo, mesmo sem entender o teu modo. Senhor, renova em mim a fé que descansa, que eu aprenda a esperar sem reclamar, a confiar sem cobrar, a orar sem medo, que eu entenda que o silêncio também fala e que a tua voz pode ser ouvida até mesmo na quietude. Pai, se eu tiver que passar pelo tempo da espera, que seja em paz. Que eu não me desespere com o tempo das finanças apertadas, porque sei que o mesmo Deus que fechou as torneiras agora é o que abrirá novas fontes no momento certo. Senhor, fortalece-me para que eu não dependa de sinais para crer. Ensina-me a confiar como Abraão confiou, como José confiou, como Ana confiou, porque todos que esperaram no Senhor não foram confundidos, e eu também não serei. Hoje eu descanso na tua fidelidade. Mesmo que nada aconteça do lado de fora, sei que algo está acontecendo dentro de mim, e esse é o maior milagre, a fé amadurecendo no silêncio. Que esta palavra te envolva com mansidão e clareza, e que o Espírito Santo abra a tua mente para compreender um dos segredos mais profundos da prosperidade espiritual, a generosidade. A bênção financeira não nasce no acúmulo, mas na entrega. O reino de Deus não se move pela lógica do mundo. Enquanto o mundo diz, guarde para ter, o céu declara, dê para crescer. Porque a verdadeira prosperidade não começa no bolso, começa na alma. Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço. Lucas 6,38. Essa é uma lei espiritual, tão real quanto a lei da semeadura. Aquilo que você reparte não diminui, se multiplica. A generosidade limpa o canal por onde Deus envia recursos. Ela liberta o coração da avareza, da comparação e da incredulidade. Quando você dá, está dizendo, Senhor, eu confio que o Senhor me sustentará de novo. E Deus honra quem confia. Muitas vezes, o fluxo das bênçãos é interrompido porque o coração se fecha. O medo de faltar faz com que a pessoa segure o que deveria liberar. Mas o Espírito Santo te diz hoje, aquilo que você tem medo de entregar pode ser justamente o que está impedindo o novo de chegar. Lembre-se, quem reparte o pouco prepara o coração para receber o muito. A mulher de Sarepta
diante da fome, entregou seu último punhado de farinha ao profeta Elias. E enquanto o mundo inteiro padecia, a botija dela nunca se esvaziou. O que Deus te pede nunca é para te empobrecer. É para te ensinar a confiar, porque a mão que dá com fé nunca volta vazia. Senhor, ensina-nos a ser generosos. Ensina-nos a ofertar não apenas com o que temos, mas com o que somos. Que a minha vida seja uma semente plantada nas tuas mãos. Pai, eu te peço que cures o meu coração de toda a avareza, de todo medo de perder. Eu sei que tudo o que possuo veio de ti e nada é realmente meu. Quero aprender a repartir com alegria, a ajudar sem esperar retorno, a semear mesmo quando o solo parece árido. Senhor, coloca em mim um espírito de generosidade que reflita o teu próprio caráter. Tu és o Deus que entregou o teu Filho por amor, e não há maior prova de generosidade do que essa. Pai amado, transforma minha forma de lidar com o dinheiro. Que ele não seja meu senhor, mas meu servo. Que os recursos que o Senhor me der sirvam para abençoar, aliviar dores e construir pontes de amor. Eu declaro que a generosidade será minha marca e que nenhuma necessidade será maior do que o meu desejo de obedecer. Porque eu creio, quando as minhas mãos se abrem, o céu também se abre. Senhor, abençoa cada gesto de entrega que eu fizer. Seja uma palavra, uma ajuda, uma doação, uma oração. Que tudo o que eu der se transforme em vida, em fé e em colheita abundante. Neste momento, visite os lugares invisíveis da sua história, áreas da sua vida financeira onde há pesos, repetições e aprisionamentos espirituais. Hoje, pela fé e pela autoridade do nome de Jesus, vamos orar pela quebra de todo cativeiro financeiro. Há pessoas que, sem perceber, vivem sob ciclos que se repetem. Sempre que estão prestes a conquistar algo, algo se rompe. Quando o dinheiro chega, ele escapa. Quando surge uma oportunidade, ela se fecha de repente. Isso não é coincidência. Há batalhas invisíveis acontecendo no mundo espiritual. Jesus nos ensinou que a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade é que você não nasceu para viver preso à falta, à dívida e ao medo. Você foi criado para refletir a abundância do Deus vivo, que é dono do ouro e da prata. Há palavras que foram ditas sobre a sua vida, talvez por outros, talvez por você mesmo, e que se transformaram em amarras. Palavras como, nada dá certo para mim. Eu nunca vou sair dessa situação. Dinheiro só traz problema. Essas frases abrem brechas espirituais e o inimigo se aproveita delas para manter o cativeiro. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos quebrar essas palavras. Vamos declarar libertação sobre toda maldição, sobre toda herança de escassez, sobre toda injustiça espiritual que tentou roubar o teu sustento. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu me coloco na tua presença com fé e reverência. Eu te peço que a tua luz penetre nas áreas escondidas da minha vida financeira e que toda prisão espiritual seja desfeita pelo poder do teu nome. Senhor, quebra agora as cadeias invisíveis que amarram a prosperidade do teu filho, da tua filha. Que toda palavra de derrota dita sobre esta casa seja anulada. Que toda maldição de miséria, toda inveja, toda injustiça e toda dívida espiritual sejam quebradas agora, pelo sangue de Jesus Cristo. Pai amado, eu declaro libertação sobre os caminhos financeiros. Onde havia bloqueio, que haja fluxo. Onde havia escassez, que haja multiplicação. Onde havia medo, que haja fé. Senhor, visita as raízes da história familiar. Se houver alianças antigas, pactos feitos em ignorância ou heranças espirituais de falta, quebra agora pelo poder do teu Espírito. Lava tudo com o sangue do Cordeiro. Eu declaro que o dinheiro, a provisão e os recursos que estavam retidos serão liberados. Que toda porta que foi trancada por injustiça humana ou por ataque espiritual se abra agora, em nome de Jesus. Senhor, renova a mente e o coração deste teu servo. Que ele não viva mais sob o peso da dívida, mas sob a leveza da tua graça. Que cada passo financeiro seja guiado pela sabedoria divina
e que o sustento venha de forma limpa, justa e abençoada. Eu profetizo libertação sobre esta casa. Nenhum ciclo de perda se repetirá. Nenhuma obra do inimigo prevalecerá. Toda palavra contrária cairá por terra. Senhor, estabelece um novo tempo, tempo de equilíbrio, tempo de abundância, tempo de descanso. Que esta vida seja um testemunho vivo de que a tua fidelidade é maior do que qualquer cativeiro. Que neste momento o Espírito Santo te conduza a um nível mais profundo de oração e propósito. Porque há uma diferença entre pedir e pedir com intenção. E é nessa diferença que está a chave de muitas respostas que ainda não vieram. Ana, a mulher de fé mencionada em 1 Samuel, conheceu bem o peso da espera. Ela orava há anos, chorava diante de Deus e parecia não ser ouvida. Mas um dia, a sua oração mudou. Ela deixou de pedir apenas um filho e passou a orar com propósito. Senhor, se me deres um filho, eu o entregarei ao teu serviço. E foi nesse momento que o céu se moveu. Ana entendeu que orar não é apenas buscar alívio, mas alinhar o coração com o propósito divino. Quando a motivação do pedido se purifica, a resposta chega. Deus não resiste a uma oração feita com propósito santo. Talvez você tenha orado muito pela vida financeira, pelo trabalho, pelos negócios, e parece que nada muda. Mas hoje, o Senhor te convida a mudar a pergunta. Em vez de dizer, Senhor, quando vai acontecer, se pergunte, Senhor, o que o Senhor quer realizar através de mim? A prosperidade não é vaidade, é missão. Quando Deus confia recursos a alguém, é porque Ele vê um coração disposto a abençoar. O dinheiro nas mãos certas se torna ferramenta de bondade, de justiça e de testemunho. Por isso, nesta oração, peça a Deus mais do que sustento. Peça propósito. Peça sabedoria para usar o que Ele te der. Peça discernimento para entender onde aplicar, a quem ajudar, como servir. Senhor meu Deus, eu me coloco agora diante de Ti e reconheço. Muitas vezes orei sem propósito. Pedi apenas para suprir necessidades, mas hoje quero pedir para cumprir missão. Senhor, revela o Teu propósito em minhas finanças. Mostra-me o que o Senhor quer fazer através de mim. Se o Senhor me abençoar, eu prometo ser canal e não reservatório. Que os recursos que chegarem às minhas mãos sirvam para glorificar o Teu nome e abençoar outras vidas. Pai amado, purifica as minhas intenções. Se houver egoísmo, orgulho ou vaidade escondidos, retira de mim. Quero ter um coração limpo, que entenda que prosperidade não é acúmulo, é responsabilidade espiritual. Senhor, dá-me sabedoria para administrar o que eu já tenho. Ensina-me a cuidar, a planejar, a multiplicar com honestidade e amor. Que cada decisão financeira que eu tomar seja guiada pelo Teu Espírito Santo. Pai, assim como Ana, eu Te faço um voto de fé. Tudo o que o Senhor me conceder será para a Tua glória. Se abençoares minha casa, ela será abrigo para os cansados. Se prosperares meu trabalho, ele será testemunho da Tua fidelidade. Se aumentares os meus recursos, eles servirão para abençoar o Teu reino. Senhor, eu não quero apenas receber, quero servir. Não quero apenas prosperar, quero cumprir o Teu plano. E sei que, quando a intenção é pura, o céu se apressa em responder. Por isso, Pai, eu descanso nas Tuas mãos. Sei que o tempo da resposta está ligado ao tempo do propósito. E eu Te agradeço desde já por confiar em mim, por me ensinar e por transformar o meu pedido em missão. Toda transformação financeira começa dentro da alma. O coração é o solo onde a fé floresce, e se esse solo estiver endurecido pelo medo, a semente da provisão não encontra espaço para brotar. Quantas vezes você tentou resolver as coisas apenas com esforço humano? Quantas noites sem dormir, tentando calcular, planejar, antecipar o amanhã? Mas a palavra de Deus te convida hoje a descansar, a confiar mais do que calcular. O coração que confia é o coração que vê milagres. A dúvida paralisa, mas a confiança movimenta o céu. Quando você diz, Senhor, eu entrego, algo invisível se desloca.
O próprio Deus assume o controle da situação. A confiança não é a ausência de preocupação. É a decisão de entregar o controle a Deus, mesmo quando a preocupação insiste. É olhar para o invisível e dizer: ainda que eu não veja, eu creio. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Isso significa que a confiança precisa ser total. Ou confiamos em Deus, ou confiamos em nós. Não há meio termo. O medo do amanhã é uma das maiores prisões espirituais. Ele rouba a paz, enfraquece a oração e apaga a esperança. Mas o Senhor te diz: não temas, eu cuido de ti. Ele já está no dia que ainda não amanheceu, preparando o caminho por onde você vai passar. Por isso, nesta oração, vamos pedir que Deus reprograma o coração, que Ele retire o medo, cure as feridas e plante confiança onde hoje há dúvida. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti neste momento e reconheço: muitas vezes deixei que o medo guiasse minhas decisões. Confiei mais nos números do que nas Tuas promessas. Olhei para as contas e esqueci de olhar para o céu. Mas hoje, Pai, eu peço: reprograma o meu coração. Retira de mim a ansiedade e planta em mim a confiança. Ensina-me a viver um dia de cada vez, acreditando que o Senhor proverá o necessário. Senhor, eu não quero mais viver tentando controlar tudo. Eu te entrego o meu amanhã, o meu sustento, o meu trabalho, as minhas finanças, a minha família. Tudo está nas Tuas mãos. Pai amado, cada vez que o medo quiser me dominar, lembra-me da Tua fidelidade. Que eu me recorde das vezes em que pensei que não daria certo e o Senhor fez o impossível acontecer. Ensina-me a confiar mesmo quando tudo parece parado. Que a minha fé não dependa de sinais, mas do Teu caráter. Eu creio, Senhor, que Tu nunca falhas. Senhor, transforma o meu coração num jardim de paz. Onde antes havia desespero, que brote serenidade. Onde havia dúvida, que floresça fé. Onde havia falta, que nasça confiança. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que o meu coração é terreno fértil para o agir de Deus. As minhas emoções não vão mais me dominar, porque a minha confiança está firmada na rocha eterna. Pai, ensina-me a viver no descanso da Tua presença. A cada amanhecer quero acordar lembrando que o Senhor já está cuidando de tudo. E ao deitar, quero dormir em paz, sabendo que o Senhor vela por mim. Porque existem batalhas que não se explicam apenas com lógica humana. Há interferências espirituais que tentam tocar o sustento, enfraquecer a fé e gerar confusão na mente. O inimigo sabe que quando falta provisão, muitos desanimam. Ele tenta atingir o sustento porque sabe que o sustento é parte da estrutura da vida. Mas hoje, Deus quer abrir os teus olhos. Nem toda a escassez é natural. Há situações em que o diabo tenta interferir para bloquear aquilo que Deus já liberou. A palavra diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. O inimigo tenta roubar a paz, destruir a confiança e matar o propósito. Mas Jesus veio restaurar tudo o que foi perdido. O diabo toca nas finanças quando encontra brechas, e essas brechas muitas vezes se abrem por atitudes simples: desonestidade, murmuração, falta de perdão, inveja, medo ou falta de generosidade. Por isso é tão importante vigiar, para que o coração permaneça protegido. Quando há desonestidade, a bênção se afasta. Quando há murmuração, a gratidão se apaga. Quando há falta de perdão, o céu se fecha. O inimigo sabe disso. Ele alimenta a mágoa para impedir o fluxo da bênção. Mas quando o cristão decide perdoar, agradecer e andar em verdade, o diabo perde todo o poder de tocar no que é seu. Agora é momento de oração. Oração com autoridade. Oração que fecha portas e levanta muralhas de proteção espiritual. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu me coloco em Tua presença e declaro que Tu és o Senhor das minhas finanças, o provedor da minha casa e o sustentador da minha vida. Em nome de Jesus eu renuncio a toda influência maligna sobre a área financeira. Eu fecho agora toda brecha espiritual aberta pela murmuração, pelo medo,
pelo desânimo ou pela falta de fé. Senhor, se em algum momento falei palavras negativas, eu as cancelo agora pelo poder do sangue de Cristo. Declaro que nenhuma palavra contrária terá domínio sobre o meu sustento. Pai, eu te peço perdão por toda vez que duvidei, por toda vez que confiei mais no dinheiro do que no Senhor. Eu me arrependo e consagro novamente a Ti tudo o que tenho. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito de escassez, de confusão financeira, de dívida e de desordem. Eu declaro libertação sobre as minhas fontes de renda, sobre o meu trabalho, sobre meus projetos e sobre cada recurso que me pertence. Senhor, envia Teus anjos agora para guerrear em meu favor. Que toda a trama do inimigo seja desfeita. Que toda porta que ele tentou trancar se abra novamente e que o Teu favor me alcance com poder e justiça. Eu declaro que nenhuma força das trevas terá autoridade sobre a minha casa, sobre o meu sustento, sobre o fruto do meu trabalho, porque tudo está selado pelo sangue do Cordeiro. Pai amado, derrama sobre mim a Tua sabedoria, para que eu viva com equilíbrio, honestidade e generosidade. Que a minha vida financeira seja limpa, justa e transparente diante de Ti. Senhor, cobre-me com o Teu escudo e coloca um muro de fogo ao redor de tudo o que é meu. Que o inimigo não toque, não roube, não destrua. Que tudo o que foi retido seja restituído, e tudo o que foi roubado seja devolvido, multiplicado. Em nome de Jesus Cristo eu declaro: minha vida financeira está sob autoridade divina. Nenhuma obra maligna prevalecerá. O inimigo não toca no que Deus abençoou. Hoje, pelo poder da cruz, o ciclo de perdas é quebrado e o fluxo da provisão de Deus volta a se mover. Eu creio, Senhor, que as Tuas mãos estão sobre mim e que nada poderá impedir o Teu agir. Porque existe um princípio eterno, simples e poderoso. Toda colheita é consequência da obediência, e Deus nunca falha em cumprir sua parte. Muitos pedem prosperidade, mas poucos estão dispostos a seguir os princípios que sustentam a bênção. A prosperidade verdadeira não é fruto de sorte, mas de obediência. O céu se move não apenas pela oração, mas pela prática da palavra. A Bíblia declara: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Essa promessa tem uma condição: ouvir e obedecer. É isso que abre os caminhos, que limpa os bloqueios e que ativa o favor divino. A obediência é o gesto mais silencioso, porém mais poderoso da fé, porque quem obedece demonstra confiança. Mesmo quando não entende, o obediente escolhe seguir, crendo que Deus sabe o que faz. Lembre-se de Abraão. Ele obedeceu a Deus sem saber para onde iria. Entregou o que mais amava, e foi justamente por essa obediência que se tornou o pai da fé e o herdeiro de promessas eternas. Deus não exige obediência para nos controlar, mas para nos proteger. Quando Ele diz não, é porque enxerga o abismo que nós ainda não vimos. Quando Ele diz espere, é porque o caminho ainda está sendo preparado. Obedecer é dizer: Senhor, eu confio mais no Teu olhar do que no meu entendimento. Há pessoas que oram por portas abertas, mas mantêm atitudes que Deus já pediu para abandonar. E enquanto o coração não se alinha, a porta permanece trancada. O Espírito Santo te chama hoje para um ajuste espiritual, não de cobrança, mas de amor. A obediência é o idioma do reino. Quando você obedece, o céu responde. Quando você perdoa, quando age com honestidade, quando devolve o que não te pertence, quando ajuda mesmo sem reconhecimento, tudo isso fala mais alto do que palavras. Senhor meu Deus, eu te peço neste momento, ensina-me a ser obediente. Mesmo quando não entendo o motivo, que eu confie no Teu propósito. Mesmo quando parece difícil, que eu escolha o caminho da verdade. Pai, mostra-me onde preciso mudar. Se há atitudes, hábitos ou decisões que têm fechado as portas da minha vida, revela-me com amor e sabedoria. Eu quero corrigir, quero crescer, quero viver dentro da Tua vontade. Senhor, tira de mim o orgulho que resiste, o medo que impede, a teimosia que atrasa o Teu plano. Dá-me um coração dócil, sensível à Tua voz, disposto a seguir mesmo sem garantias.
Pai amado, eu sei que a obediência é a semente da colheita. Por isso, eu planto hoje fidelidade, retidão e confiança, sabendo que no tempo certo o fruto virá. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos, o fruto do meu esforço e tudo o que for feito com verdade. Que a tua bênção acompanhe cada decisão tomada debaixo da tua direção. Eu declaro, em nome de Jesus, que minha vida está alinhada ao teu propósito. Eu quero comer do melhor desta terra, não por ambição, mas porque o teu favor se manifesta na vida daqueles que te obedecem. Pai, que cada passo meu seja guiado pelo teu Espírito. Que eu jamais troque a bênção pela pressa, nem o propósito pelo prazer momentâneo. E quando eu colher, Senhor, que o fruto da obediência glorifique o teu nome e sirva para abençoar muitos. Que toda a estagnação que te cercou comece a ser removida pela força da oração e pela autoridade do nome de Jesus. Há momentos em que o dinheiro parece simplesmente sumir. As portas se fecham, os recursos se travam, e o que antes fluía com naturalidade passa a escorrer por entre os dedos. Nesses tempos, não é raro sentir um peso invisível, algo que impede o avanço, que trava o fluxo da vida. Mas hoje, em nome de Jesus, vamos orar pela liberação. Porque o mesmo Deus que move as águas também move os caminhos financeiros. Ele é o Senhor da circulação da bênção. Nada fica parado quando Ele sopra o seu vento sobre nós. A Bíblia nos diz que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. E é com base nessa autoridade espiritual que hoje vamos declarar libertação e movimento. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti neste momento com o coração aberto e as mãos estendidas. Eu reconheço que todo sustento vem de Ti e que tudo o que existe está sob o Teu domínio. Pai, se há algo travado, se há recursos retidos, se há bênçãos que foram interrompidas, eu te peço agora, libera em nome de Jesus. Toca nas áreas paradas da minha vida, toca nos canais de provisão que foram fechados, toca nas portas que o inimigo tentou bloquear. Senhor, faz o dinheiro voltar a circular. Que toda a energia de medo, de dúvida ou de falta se dissolva diante da Tua luz. Que o fluxo da prosperidade, santo, justo e equilibrado, volte a correr livremente na minha casa, no meu trabalho, nos meus projetos. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma bênção financeira ficará presa por mãos humanas. Tudo o que é meu por direito, por esforço, por propósito e por herança divina, será liberado agora de maneira limpa e abençoada. Senhor, visita as origens. Se houver promessas não cumpridas, pagamentos esquecidos, oportunidades paradas, ativa o mover. Toca corações, abre caminhos, move pessoas e circunstâncias a favor da Tua vontade. Pai, eu também te peço que cures o meu coração da ansiedade, que eu não busque o dinheiro com desespero, mas com sabedoria e fé, que eu aprenda a ser bom administrador e que cada recurso que passar pelas minhas mãos seja usado com propósito, generosidade e discernimento. Senhor, se o fluxo foi interrompido por ingratidão, ensina-me a agradecer. Se foi interrompido por desordem, ensina-me a organizar. Se foi interrompido por egoísmo, ensina-me a repartir. Eu quero cooperar com o Teu mover, não bloqueá-lo. Eu declaro, pelo poder da Tua palavra, que as finanças da minha vida estão sendo destravadas, que os ventos da abundância soprem novamente e que a Tua provisão flua com liberdade. Pai amado, que tudo o que vier às minhas mãos seja sinal do Teu cuidado e instrumento do Teu amor. Que nada falte, não para o luxo, mas para a missão. Que a minha prosperidade glorifique o Teu nome e traga paz à minha casa. E eu te agradeço, Senhor, porque sei que o céu já está agindo. O que estava parado está se movendo. O que estava travado está se abrindo. O que estava perdido está voltando. Chegamos à parte final desta jornada espiritual e agora o Espírito Santo quer selar tudo o que foi orado, tudo o que foi liberado, tudo o que foi curado. Desde o início, esta caminhada não foi apenas sobre finanças,
Foi sobre fé, confiança e transformação interior, porque a verdadeira prosperidade começa dentro do coração. E quando o coração está no lugar certo, as bênçãos sabem o caminho de volta. Jesus nos ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Essa é a promessa que resume tudo. Quando o centro da nossa vida é Deus, tudo o mais se organiza. Quando o coração está alinhado, a provisão flui naturalmente. Prosperidade verdadeira é equilíbrio entre fé, sabedoria e propósito. É viver sem excessos, mas também sem medo. É saber que a bênção é consequência da comunhão. O coração que confia não precisa correr atrás. Ele apenas caminha no ritmo de Deus. Há pessoas que passam a vida buscando portas abertas, mas esquecem de preparar o coração para atravessá-las. Porque a porta certa só se abre quando o interior está pronto para receber. O Pai não nega bênçãos. Ele as adia até que o coração amadureça para sustentá-las. E hoje o Espírito Santo te diz: os teus caminhos estão sendo abertos porque o teu coração foi transformado. O tempo de espera gerou sabedoria. O tempo de escassez gerou gratidão. O tempo de luta gerou fé. Agora, o céu reconhece um coração preparado para o favor. Senhor meu Deus, eu te agradeço por cada palavra, por cada oração, por cada cura que realizaste neste tempo de comunhão. Eu sei que nada foi em vão. Tudo cooperou para o teu propósito. Pai, se antes o medo me guiava, agora é a fé que me conduz. Se antes o desespero me dominava, agora é a paz que me sustenta. Eu te agradeço, Senhor, porque os meus caminhos estão sendo abertos, não pela força das mãos, mas pela leveza do coração que confia. Senhor, guarda o meu coração, que eu nunca me desvie da humildade, que eu nunca esqueça de onde vim, nem de quem me sustentou. Que a prosperidade que vier não roube a simplicidade, nem o amor. Pai amado, faz de mim um instrumento da tua vontade, que onde eu for eu leve paz, que o que eu receber eu compartilhe, que a minha vida seja testemunho vivo de que o Senhor é fiel, justo e bom. Senhor, consagra o meu trabalho, abençoa as minhas mãos e os meus planos. Que o teu favor me acompanhe, que a tua presença me preceda e que o teu amor seja o maior tesouro da minha vida. Eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que os meus caminhos estão abertos. O tempo da escassez passou. O ciclo da fé começou. A promessa está em movimento. E o Deus que começou a boa obra há de completá-la com perfeição. E assim, com o coração cheio de paz, eu te louvo, Senhor, porque sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A ti, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que esta oração ecoe como semente de fé em cada coração que ouvir, e que cada vida seja tocada pela tua presença, porque onde há fé, há resposta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.